Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos aí na troca de informações, um bate-papo. E como eu tive algumas perguntas e algumas pessoas correlacionaram o assunto do vídeo passado, que está no canal agora, quem trouxe a semana, que fala um pouco sobre Maat, a verdade do cosmo, a ordem do cosmo, e muita gente correlacionou isso com a questão da importância dos egípcios no pós-vida. Você ir para o pós-vida com tudo isso em ordem, com tudo isso ordenado e com a verdade estabelecida dentro de você. E todo mundo que correlacionou isso e me questionou disso está coberto de razão, porque realmente essa era uma minha preocupação bastante grande e nem posso dizer que era uma preocupação, mas um estilo de vida no Antigo Egito. Olhar para essa verdade, para essa ordem cósmica, no propósito de viver bem, de estar bem e caminhar para a vida, que é chamada de pós-vida, muito bem. E hoje eu escolhi falar sobre o Livro dos Mortos, primeiro que é um tema com certo fascínio de todo mundo e a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? Em primeiro lugar, Livro dos Mortos não existe um só. Existe a base literária das escrituras egípcias do Livro dos Mortos, mas a verdade é que o Livro dos Mortos é um grande manual de instrução para o recém-desencarnado fazer a passagem para o mundo do pós-vida. E aí, cada pessoa tinha o seu manual de instrução específico. Então, obviamente eu estou dizendo que cada um tem o seu específico escrito para você de acordo com as suas necessidades do seu Livro dos Mortos. Porque somos todos diferentes. As tarefas que executamos aqui nesse planeta, o que temos que trabalhar na nossa passagem desta vida para outra e a chegada lá, cada um tem o seu aspecto, cada um tem a sua questão e cada um vai trabalhar as questões que são necessárias ser trabalhadas. E o que o Livro dos Mortos traz para a gente é um manual de instrução para contribuir para que esse caminho seja feito de uma forma bastante mais suave, mais facilitada, com um progresso efetivo e de forma mais simples, mais tranquila. Então, o Livro dos Mortos surge nas escrituras egípcias desde que se conhecem as escrituras. O Egito tem algumas bases literárias, são as escrituras das pirâmides, a escritura dos Vales dos Reis, das tumbas, e dos que chamadas escrituras dos sarcófagos, e o Livro dos Mortos, que são os três grandes pilares da literatura e das escrituras egípcias. Então a importância do Livro dos Mortos é bastante grande, realmente vale a pena a gente entender um pouco melhor disso. Então, o recém-desencarnado, assim que ele iniciava a passagem no momento do desencarne, primeiro passa pelo aspecto dele ter solicitado esta escritura deste livro para ele, onde ele já se predispõe a olhar para todas as questões e tudo que ele precisa resgatar e tudo que ele vai precisar superar para que seja feita uma boa passagem. Num segundo momento, no momento do desencarne, ele é preparado, e aí todos nós sabemos dos processos de mumificação, o enterro nos sarcófagos, todo o processo funerário egípcio tinha bastante significado nessa coisa da preservação de quem está fazendo a passagem da melhor forma possível e da forma mais íntegra e bela possível. E aí ele chega lá. Ele chega lá e se depara com algumas situações onde ele precisa superar. Muitas filosofias têm este momento do recém-desencarnado chegar ao mundo do pós-vida e passar por um período, ou um local, ou uma situação onde ele vai trabalhar as questões que precisam ser resgatadas ou resolvidas. Algumas filosofias chamam de purgatório, outras chamam de umbral, outras chamam de limbo, a escuridão, a sombra, mas enfim,
o egípcio entendia que isso já era a passagem de um local para outro, você já está no mundo do pós-vida. O que vai acontecer é que você tem que caminhar por um caminho específico e trilhar uma sequência de tarefas e superações para que você chegue ao que todo mundo conhece. Eu já falei disso em vídeos passados, num vídeo chamado O Peso da Alma, sobre o Tribunal de Osíris. Após superar essas tarefas, e aí o Livro dos Mortos entra de forma efetiva como um grande manual de instrução para que você consiga fazer isso de forma mais adequada e mais facilitada, você transpõe este período de superações para que você chegue lá e seja recebido por Anubis. Está aqui atrás de mim, representado pelo deus Chacal, que era o deus responsável pelo momento do desencarne e o encaminhamento do recém-desencarnado até o Tribunal de Osíris. Em chegando ao Tribunal de Osíris, aí sim, a presença de Maat começa a ficar muito forte. E quando eu digo Maat, vamos ter o arquétipo Maat, no que diz respeito à verdade absoluta, à pureza absoluta e à ordem cósmica absoluta. E aí, nas Escrituras, a grande e mais famosa parte do Livro dos Mortos é o Tribunal de Osíris, onde se retrata esta passagem e Anubis chegando com você em frente à balança, onde um dos lados está presente o arquétipo de Maat, na forma da pena. Maat, para que vocês identifiquem, muita gente confunde Hathor com Ísis e Maat, mas Maat sempre vai estar representada por uma pluma sobre a cabeça. Para quem é mais curioso, mais específico, é uma pluma de avestruz. Esta pluma está de um lado da balança e aonde no outro lado da balança será colocado o seu coração. Então, o arquétipo nos traz a reflexão de que nossa passagem dependerá do quão verdadeiro, do quão puro e do quão ordenado estão nossos corações. E aí, se a gente for um pouco mais fundo no que é esse coração, obviamente estamos falando de nosso ser, de nossa energia, de nosso espírito, nosso corpo, tudo que diz respeito à sua vida. A comparação da leveza da pluma, da verdade e da ordem cósmica absoluta com a leveza e a ordem cósmica de sua vida, pesadas umas contra a outra e na comparação. E aí o arquétipo diz que se estiver igual, não passa. Se estiver mais pesado do que a pena de Maat, volta. Se você estiver mais leve que a pena de Maat, sim, você segue em frente em direção à ascensão, em direção às mãos do deus Horus, filho de Osíris e Ísis, onde você vai ser encaminhado à Câmara de Osíris para que vocês conversem sobre a sua ascensão. Então, o Livro dos Mortos tem esta importância e essa determinância no sucesso do recém-desencarnado no processo de passagem até o momento que ele vai ser pesado na balança de Maat. O convite é para que a cada dia, a cada reflexão, a cada momento, a cada situação, estamos num momento extremamente profundo de introspecção e reflexão sobre tudo o que está acontecendo, em especial o que está acontecendo internamente dentro de nós. Usei até um pleonasmo, internamente dentro, mas sugiro que a gente não deixe para o último instante de escrever nosso Livro dos Mortos. Que o Livro dos Mortos no Antigo Egito seja o nosso livro da vida. Que escrevamos cada página com base na comparação, com base na balança de Maat, da verdade e da ordem cósmica.
que possamos a cada instante de nossa vida escrever uma página desse livro da vida, que no arquétipo se chama Livro dos Mortos. Então fica o convite, espero e tenho certeza que o livro de cada um de vocês será recheado de belas palavras, belas imagens, belas páginas. É o meu desejo mais profundo do meu coração. Gratidão a cada um de vocês.